Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana, sou autista e sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas dificuldades que têm a ver com o meu autismo, tá? Porque eu já percebi que algumas pessoas da internet, e é normal, já vi com outros youtubers que são autistas também adultos, né? Duvidarem do nosso diagnóstico, né? Porque tem muito mitos, né? De que autista não pode casar, autista não interage bem, autista não fala bem, né, etc e tal. Esquece, né, que o espectro é amplo e que um autista é diferente do outro, tá? Mas acontece muito no autismo, tá? De ter disparates, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu tô olhando a Advogada Extraordinária na Netflix, tá? Que é uma autista adulta, né? Advogada. Ela tem superdotação. Ela é um gênio, assim, tá? Eu não tenho superdotação, tá, gente? Eu tenho que ir na média. Então, ela é uma advogada brilhante. Mas ela tem, às vezes, algumas dificuldades básicas, como, por exemplo, uma dificuldade de abrir uma garrafinha de água. Que apareceu, né? Na, na série. E passar numa porta giratória, sabe? Tipo aquelas portas de banco. Entendeu? E é bem assim mesmo, tá? Eu nunca repeti de ano. Terminei meu ensino médio, tá? E fiz um ano de faculdade, também não repeti. Só parei a faculdade por questões financeiras, porque naquela época não existia faculdade à distância, como tem hoje em dia, que é muito, muito mais, né, em conta, só presencial, né? Então, né? Mas eu tenho várias outras dificuldades em outras questões. Eu vou dizer algumas coisas. Se eu não conseguir falar tudo, eu não consigo falar, né? Mas se eu não conseguir falar tudo que eu gostaria, no próximo vídeo eu continuo, tá? Mas porque assim, às vezes as pessoas acham assim, ai, no vídeo ela fala bem e tal, né? Apesar que no vídeo eu falo, não é que eu falo bem, né? Eu sou repetitiva também, que é uma coisa do autismo. Mas mais ou menos, digamos assim, bem, é porque no vídeo assim eu tô em casa aqui, sozinha, tá? A minha dificuldade na comunicação social é quando eu tô com muitas pessoas, ou com pessoas que eu não estou acostumada, tá? Com pessoas que eu tô acostumada, eu sou tagarela. Até porque não é porque eu sou comunicativa, não sou comunicativa, mas por causa da ansiedade. O meu filho também é muito falador, mas não é porque ele é comunicativo. A ansiedade faz a gente falar demais. Mas isso com pessoas assim que eu tô acostumada. Agora, se é uma pessoa que eu não estou acostumada, já muda a situação, tá? Mas eu vou começar aqui, tá? Pra não. E não sei se eu consigo falar tudo. Costurar. Gente, eu não consigo costurar de jeito nenhum. Nem costurar uma calça rasgada, nem tricô, nem nada, tá? Não consigo enfiar uma linha numa agulha. Eu não consigo, tá? Não consigo, não consigo. É uma coisa básica, né, gente? É uma coisa básica. Dirigir carro, não posso, não tenho condições. Porque são muitas coisas, tá? Eu não tenho concentração, eu me distraio. Eu me distraio até quando eu tô a pé. Agora, depois que eu tive filho, que eu melhorei, porque daí a gente tem aquela consciência, né, do perigo de ser atropelada. Mas antes de ter filhos, muitas vezes eu quase fui atropelada, porque eu me distraio, começo a pensar em outras coisas. E na direção não tenho condições. Não tenho condições porque me distraio muito, muita dificuldade de me concentrar. Me assusto muito, qualquer barulho, qualquer coisa, barulho perto, eu já me apavoro. Quando meu marido tá dirigindo, eu tô no lado, dá um barulho assim, mas nem é nada, sabe? Eu já, meu Deus! Então, se fosse eu na direção, eu já teria largado o volante e já pensou, né? Não tenho condições, não tenho mesmo, tá? O que mais aqui? Me expressar bem com muitas pessoas. Quando são pessoas assim que eu não tô muito acostumada, não estou muito acostumada, eu acabo não conseguindo me expressar da forma como eu gostaria, tá? Então, muitas vezes elas acabam interpretando uma coisa e eu tava querendo dizer outra. Isso já aconteceu várias vezes, tá, gente?
Concentração, tenho muita dificuldade de concentração. E tenho assuntos, assim, restritos, tá? Tenho os assuntos que eu gosto, que nem psicologia, autismo, português, sabe? Eu me lembro que no ensino médio, quando era para falar algum assunto sobre psicologia, a minha professora de psicologia falava, nossa, eu ficava assim, eu via, né, que eu ficava admirada, assim, sabe? Mas é porque eu adorava. Agora, se é um daqueles assuntos que não me interessa, que são vários, é difícil até de eu conseguir me concentrar, prestar atenção, tá, gente? Por isso, se for perguntar alguma coisa sobre história do Brasil, coisa arada que eu estudei, não lembro nada. Estudei só pra... Decorei tudo na hora da prova, que eu tinha muita facilidade em decorar, mas não lembro de nada. Passo vergonha se for fazer sabe, um questionário sobre história, essas coisas, assim, que são assuntos que não me despertam interesse, tá? Fazer coisas bem rápido, porque eu gosto de fazer devagar e, sei lá, coisas muito rápido eu me fico muito ansiosa e não consigo. Até caminhar comigo devagar, não gosto de caminhar rápido, assim, me passo mal. Amarrar balão, gente. Ó, eu consigo soprar balão, mas sabe amarrar o balão? Eu não consigo. Não consigo. E eu já tentei várias vezes. Entender sinais. Muitas vezes eu acho que algumas pessoas estão chateadas comigo e não estão, vice-versa, tá? Ou eu falo uma coisa, a pessoa fala uma coisa, eu entendo outra, sabe? Às vezes acho que ela tá brava comigo e não tá. Às vezes ela fala uma coisa por falar, eu já acho que é uma indireta, sabe? Às vezes ela fala uma coisa, é só um exemplo, eu acho que ela tá me criticando, tenho dificuldade muito. Que a minha psiquiatra falou, que é questão de dificuldade de interação social, dificuldade de ver os sinais, né? Sou muito literal, a pessoa se não for bem objetiva, sabe? Às vezes ela fala uma coisa e eu entendo outra. Controlar minha ansiedade. Às vezes pequenas coisas me deixam muito ansiosa, muito nervosa. E daí eu sou muito impulsiva, sabe? Não de fazer coisas assim, né? Nunca bati em ninguém, nunca fiz nem nada de assim, né? De absurdo nesse aspecto. Mas às vezes acabo, sei lá, falando alguma coisa que eu não queria falar, tendo alguma atitude, um comportamento que depois eu penso não precisava ter feito isso, sabe? Eu sou muito impulsiva, muito assim na hora da ansiedade. Para mim, controlar a ansiedade é uma coisa bem complicada, né? Ah, começar conversas com pessoas que eu não tô acostumada. Que nem eu falei, pessoas que eu tô acostumada, sabe? Vizinho, ah, familiares, assim, eu converso demais. Sou até tagarela, mas daí também é por causa da ansiedade e porque daí eu já criei aquele vínculo, então já, né? Apesar que às vezes eu falo demais. Às vezes acontece a pessoa falar assim, ah, deixa eu falar, entendeu? Porque eu me empolgo e, sabe, às vezes não consigo esperar às vezes a outra pessoa falar e tal. Mas pessoas, por exemplo, pessoa que vou num churrasco e tem uma pessoa que eu nunca vi antes. Se a pessoa não puxar assunto, se a pessoa não souber aquela coisa de, sabe, de ir levar e esperar por mim, eu travo. Eu até converso, mas fica uma conversa bem aquelas conversas, sabe? Ai, como tá o tempo? Ai, não sei o quê. Como que tá? Mas eu não consigo, sabe? Me dá assim uma. E por dentro me dá uma ansiedade, assim, uma aflição, assim, ui, horrível. Horrível. Sensibilidade aos sons, tá? E, gente, a hipersensibilidade auditiva, ontem eu percebi que ela pode variar. Ontem eu tive uma crise de ansiedade muito forte em casa e tal. E daí meu marido falando, ele não tava gritando, né, gente? Eu já falei, fala mais baixo, abaixa essa música. Daí ele até falou, nossa, como tu tá irritada. Mas eu tava com a... Parece que a minha hipersensibilidade ficou bem mais forte, porque eu tava numa crise de ansiedade. Então isso pode variar. Porque isso já falaram no Gabriel. Ah, mas tem dias que ele nem se importa com barulho. E tem dias que, né, ele tapa os ouvidos e qualquer barulho incomoda ele. Não, isso realmente acontece. Foi o que me aconteceu ontem. Ontem eu tava tão assim, os nervos à flor da pele, que meu marido tava falando normal. E eu já falei pra ele assim: fala mais baixo, desliga essa música. Porque doía meus ouvidos mesmo. E que mais?
sou muito repetitiva, isso até nos vídeos, e já me falaram, né, com uma crítica construtiva, mas para mim é muito complicado, e é do autismo, tá? Porque é uma dificuldade de comunicação social, tá, gente? Então, porque às vezes as pessoas julgam assim, né? Ah, não, agora o autismo tá na moda, tudo é autismo. Capaz, tu conversa com todo mundo, tu é casada, tu tem filho, tu estudou, né? E tal e tal. E pra começar tem os graus, né? Tudo, né? Eu sempre falo. Mas o meu QI é na média, porque eu fiz o teste de QI com a minha psicóloga antes de fechar o diagnóstico de autismo, tá? Mas eu tenho várias dificuldades de coordenação motora, de concentração, né? De uma ansiedade assim, um transtorno de ansiedade muito forte, né? E várias dificuldades. Tem coisas que nem eu não. Eu queria poder dirigir, né? Meu marido falou: Nossa, eu tenho que caminhar 30 minutos até a escola. Eu deixaria o carro para ti se tu soubesse dirigir, se tu fizesse a tua carteira de motorista, né? Mas eu sei que eu não tenho condições, eu não posso pôr a vida dos outros em risco, né? E não é questão de capacidade, gente, tá? Tem autistas que conseguem dirigir muito bem, mas eu sei o meu limite, entendeu? Eu sei o meu limite, né? O autista é capaz. Antes do Gabriel nascer, eu trabalhava, né? Trabalhei muitos anos de operadora de caixa em mercado, em estacionamento, né? Só parei de trabalhar depois que o Gabriel nasceu, para, né, levar ele na terapia e dar atenção para ele. Estudei também, só não terminei minha faculdade por questão financeira, né? E, né? Mas isso não impede que eu tenha outras dificuldades. Isso eu quero dizer para vocês, entendeu? Porque as pessoas olham assim, não, mas ela fala bem, não, mas ela estudou, não, né? Ela tem autonomia, então não é autista, né? Tem muitos mitos, tá? Então achei que era importante eu explicar um pouco disso. Até essas minhas dificuldades que eu coloquei aqui, eu tenho muita vergonha, tá? Mas é a realidade, né? É a realidade. Amarrar tênis eu aprendi com uns 12 anos, tá? Eu me lembro que na quarta série a professora me pediu pra fazer um nó e eu fiquei olhando pra ela. Faz o nó. E eu, tu não sabe fazer nó. Porque ela sabia que eu era muito obediente. Eu era uma aluna muito obediente, muito quieta, muito calma, né? Então, quando ela viu que eu não respondi, não fiz, é porque realmente eu não conseguia. Mas ela ficou, né, impressionada, porque imagina uma criança de 10 anos na quarta série, não consegui fazer nó. E amarrar o tênis, acho que eu aprendi lá com 11, 12 anos. E olha que a minha mãe, ó, tentou me ensinar de todas as formas, né? Mas eu sei amarrar tênis, eu consigo, né? Mas hoje a gente sabe que um neurotípico, muitas vezes, com 4 anos, já consegue, né? Amarrar um tênis. Mas claro que essas dificuldades que eu tenho, de repente outro autista não tem, porque um autista, sim, pode ser muito diferente do outro. Eu conheço autistas adultos que dirigem, né? Eu conheço autistas adultos que não têm dificuldade na coordenação motora. Então, cada caso é um caso. Eu estou falando um pouco da minha realidade, tá bom? E sempre deixando claro que eu sei e acredito que o autista é muito capaz. Tem muitos autistas adultos que trabalham, que estudam, que têm autonomia e formam família. Só que a gente tem algumas dificuldades, tá? Em algumas áreas, tá bom? Peço muito para vocês, gente, compartilhar o vídeo, pedir para as pessoas próximas se inscrever nesse canal para a gente poder lutar pela causa autista. Eu preciso aumentar esse número de inscritos para poder continuar, senão não vai valer a pena eu continuar. Curtir o vídeo, comentar, tá? Porque senão o canal não vai ter relevância e eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo, tá? De divulgar o autismo, para a gente ter menos preconceito e mais inclusão, tá? Eu tô muito ansiosa, meio triste esse final de semana. De repente, até por isso o vídeo não vai ficar uma comunicação muito boa, de repente. Por fatos que aconteceram durante a semana, que por enquanto eu não quero dizer, mas que tem muito a ver por eu ter dificuldade na interação social, dificuldade de entender certas coisas, entre linhas, digamos assim, tá? E às vezes me precipitar e interpretar algumas coisas errado, tá?
Fiquem com Deus e um bom final de semana.